Então, boa noite, tá, companheiros? Para todos, com muito carinho aqui estamos, nessa casa amiga, que tem o nome do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né? José o Carpinteiro. Então, meu nome é Sônia, tá? Sônia Bispo, sou lá do Grupo Espírita, professor Newton Gonçalves de Barros. Fica em Campo Grande, na Serrinha. Está um pouco distante daqui, mas nós estaremos sempre juntos, né? Quando o Senhor Jesus nos convida, através dos companheiros e amigos que dirigem e coordenam a nossa casa amada, né? Então, essa união que é necessária. E o nosso tema está contido em O Evangelho segundo o Espiritismo, como vimos na semana passada, e até mencionando, né, quando o nosso companheiro diz para nós que as palestras estão gravadas para que nós possamos assistir, né, dando lá o nosso like, né, para que vá para mais pessoas, é importante. Então, na semana passada, a Leila adiantou para nós aqui o nosso estudo no capítulo 28, que encerra o Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de prece, né? Então, assisti a palestra da nossa irmã, né? Muito bacana para nos ajudar, como o nosso codificador vai trazendo para nós, né? Essa beleza contido aqui no Evangelho, os temas, todos pautados no ensino moral que o Senhor Jesus trouxe para nós. Então, quando o nosso codificador apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, né, ele foi inspirado a não estar ali voltado para a parte histórica, né, para temas que trazem, assim, contendas dentro do próprio movimento. Então, ele foi orientado intuitivamente de trazer os ensinos morais do Cristo. A começar no capítulo 1, não vim destruir a lei, né? No capítulo 2, ele traz, meu reino não é deste mundo. E é interessante que no capítulo 2, ele diz para nós que nos entendermos como espíritos imortais e que nós iremos ainda ter uma travessia, né, longa para entendermos e estarmos inseridos nesse reino de Deus, que não está na terra, né, um local ainda material, como está lá no livro dos Espíritos, que o nosso planeta é um dos mais materiais e mais afastado da perfeição. Então, quando o Senhor Jesus diz, né, meu reino ainda não é deste mundo, porque o mundo evolui, né, conforme seus moradores. Mas nós, como espíritos imortais, né, filhos de Deus, desse Pai que o Senhor Jesus veio nos apresentar, nós somos espíritos. E nessa nossa evolução, dia chegará que nós estaremos nas regiões celestes, como é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos observar que o nosso codificador, né, quando vai trazer para nós o fechamento do Evangelho, como mencionei há segundos, é com esse capítulo 28, coletânea de preces. E quando ele abre aqui, faz uma breve introdução, que a nossa irmã Leila falou semana passada, né, ele vai falar para nós que a prece é um ato de adoração, como vemos lá no capítulo que fala da lei de adoração mesmo, no Evangelho, no livro dos Espíritos. Então, aqui, né, quando foi até mencionado pela nossa irmã semana passada, qual é o caráter geral da prece, na pergunta 659. Aí é dito, né, a resposta dos Espíritos. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. Através da prece, podemos propor-nos a três coisas: louvar, pedir e agradecer. Né? A maioria de nós ficamos onde, gente? No pedir, né? Somos pedintes, né? Eternos pedintes, como alguns mencionam, né? Mas nós precisamos estar atento que quando o nosso codificador recebeu, né, por intuição, colocar, né, aqui por orientação, melhor dizendo, dos benfeitores, colocar a oração dominical abrindo a coletânea de preces. E a oração dominical
é o Pai Nosso ensinada por Jesus, né? Então, ele traz para nós. E essa prece, essa oração dominical, está contida no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, lá no seu capítulo 6, de 7 a 14, e no de Lucas, de 11, 1 a 4. Aí, quando a gente vai observando, né, estudando lá o Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, é uma continuação do Sermão do Monte. Sermão do Monte, Bem-aventuranças, começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 8. É muito interessante quando a gente estuda lá no Novo Testamento, aí fala, né? Capítulo 6, continuação do Sermão do Monte. Capítulo 7, continuação do Sermão do Monte. E quando a gente observa aqui a abertura mesmo, né? Antes de nós mencionarmos, que para nós hoje coube o item 3, tá? Do Coletânea de Preces, que fala da oração dominical de 1 a 7, ou seja, cada versículo da oração, cada frase da oração. E nós vamos observar que a oração dominical, a oração Pai Nosso, ela é muito concisa, né? O que é concisa? Ela é curta, não é? Ela é curtinha, porque o significado de concisão é qualidade do que é conciso, ou seja, de expressar ideias com poucas palavras e sem prejudicar a clareza do texto. Então, quando nós oramos, né, o Pai Nosso, nós, né, no meu caso, oriundos do catolicismo, então nós aprendemos a oração Pai Nosso e muitas das vezes nós oramos o Pai Nosso maquinalmente, né, automático. Então, por isso que os benfeitores elegeram essa prece para abrir aqui, né, o capítulo 28, e é interessante que o nosso codificador vai desenvolver o nosso entendimento em cada frase do Pai Nosso, tá? Então, tá aqui, olha. A prece, como falamos, né, agora, ainda há pouco, é esse ato de adoração. E antes de nós pegarmos, desenvolvermos, né, segundo aqui o que o nosso codificador coloca para a gente, vamos observar também uma obra, né, da mediunidade do nosso Chico, que é o livro Boa Nova. No capítulo 18, né, o nosso querido irmão X, Humberto de Campos, traz a oração dominical, né? E ali com revelações a mais do que está aqui nas próprias anotações dos evangelistas. Mencionei que tem também o Pai Nosso no Evangelho de Lucas. E no Evangelho de Lucas é logo a seguir daquela passagem das irmãs Marta e Maria, em que Jesus diz o quê? Que Maria escolheu a melhor parte. Né? E a Marta ali, muito ansiosa, preocupada com os afazeres domésticos, Jesus foi visitar o lar, né, das irmãs de Lázaro, e Marta ficou incomodada, que Maria largou tudo, né, sentou aos pés de Jesus, e ela, Jesus, pede a Maria que venha me ajudar. Aí Jesus para Marta, 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 andas ansiosas com muita coisa, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que era beber dos ensinos de Jesus, gente, saindo da sua boca, não é isso? Então, hoje nós estamos aqui. Escolhemos a melhor parte? Largamos lá nossos afazeres, né? Nos organizamos para estar aqui, porque nós também já estamos nos importando não só com as questões da matéria, mas buscando o alimento espiritual. E aqui no livro Boa Nova é interessante que quando, né, o Humberto de Campos traz para nós registros, né, que não está no Novo Testamento. Então, quando o Senhor Jesus vai trazer essa oração dominical, houve, né, alguns acontecimentos que precederam. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus curou a sogra de Pedro. Não é? Nós sabemos disso lá. Então, foi após Jesus ter curado a sogra de Pedro, e ela, né, observou
o magnetismo do Senhor Jesus, né? Ele orando em prol de restabelecer a saúde dela, ela teve uma cura assim automática. Então ela ficou, meu Deus, que ser é esse, né? Aí, após a cura, né, está aqui, ó, curada pelo mestre divino, a sogra de Simão Pedro ficara maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno humilde, que falava em nome de Deus, enlaçando os corações com sua fé profunda e ardente. Restabelecida em sua saúde, passou a reflexionar mais atentamente acerca do Pai que está nos céus, sempre pronto a atender às súplicas dos filhos. Chamando certo dia o genro para um exame detido do assunto, consultou-o sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores excepcionais para sua família. Então, já que Jesus, né, vulgarmente falando, é um gesto, né, nosso aqui, é assim com o Pai, né? Então vamos pedir a Ele para facilitar a nossa vida, porque uma vida simples, conforme ela vai falar aqui, olha, lembra-lhe as circunstâncias de ser o mestre, um emissário poderoso do reino de Deus, que parecia muito próximo. Concita-o a ponderar ao Messias que eles eram dos seus primeiros colaboradores sinceros e a enumerar-lhes as necessidades prementes da família, a exiguidade do dinheiro, o peso do serviço doméstico, a casa pobre de recursos, situação a que as imensas possibilidades de Jesus, cheio de poderes prodigiosos, seriam capazes de remediar. Então, remedia isso, né? Pede ao Pai que facilite, né? Que o dinheiro não fique tão escasso, né? Que aqui a nossa casa tenha um ambiente assim mais sofisticado, que os serviços domésticos não sejam tão pesados. E Pedro, né, ficou ali, né, com aquele sentimento de constrangimento, de fazer esse pedido ao Senhor Jesus. Então, né, ele aguardou um tempo, né, não ia ficar sem atender a sogra. Mas o que ele fez? Olha, guardando, contudo, indeciso o espírito em face das ponderações familiares, buscou uma oportunidade de falar com o Messias acerca do assunto. Então, ele pensou, ouviu a sogra, mas não foi diretamente falar com o Senhor Jesus, mas foi assim pelas beiras. Então, um dia, ele viu uma ocasião. Aí chegou perto do Senhor Jesus e perguntou assim, olha, bem ingênuo, mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Não foi direto fazer as solicitações. Aí o Senhor Jesus responde, como não, Pedro? Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendências para o mais alto e experimentam a necessidade do comungar com esse plano elevado, onde o Pai nos acompanha com seu amor, com seu amor, todo justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nome diversos. Acreditaria, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível se nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvidas, todas as nossas orações são ouvidas, né? Aí a gente sabe que estudando o próprio Evangelho, nós solicitamos através da oração, como está lá, pedir e abrirá, né? Tudo que pedires ao Pai, Ele te concederá. Só que aqui nós não iremos ler tudo, que Pedro mais a seguir vai, né, falar com o Senhor Jesus que ele já está também orando, né? E ele vai perguntar ao Senhor Jesus, né, o que é a oração, né? E falando assim para ele, né? Deixa eu ver aqui, ó. No entanto, exclamou respeitoso o discípulo,
Se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças da sorte? Por que razão sou obrigada a pescar para prover a subsistência, quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos, e por aí vai, né? Ele foi observando as diferenças sociais. Se Deus é pai de todos nós, por que dessas diferenças, né? Porque uns têm mais facilidade. Será que Deus ama a uns mais do que a outros? Aí o Senhor Jesus diz, Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. E aqui também ele vai mencionar por que a esposa dele trabalhava duro no lar e a Joana de Cusa, né, tinha uma vida assim, né, mais leve, e ela delegava tarefas para as suas serviçais e tudo mais. Aí o Senhor Jesus, entre linhas, vai falar que Joana de Cusa estava naquela situação, mas a situação dela mudaria. E nós sabemos, né, quem conhece Joana de Cusa, ela ficará viúva, né? Ela busca até o Senhor Jesus, né, querendo ser a sua seguidora direta, e o Senhor Jesus diz a Joana que o compromisso dela era com o esposo. Tá? Dê atenção ao seu esposo, e ele lá envolvido, lá, né, com aqueles maiorais lá do Sinédrio, lá de Roma, ele perdeu tudo. Depois desencarna. Joana de Cusa fica viúva e teve que trabalhar para se sustentar. Olha como as coisas mudam, né? Então, entre linhas, o Senhor Jesus, né, sinalizou a Pedro que Joana passaria também por provações, embora a situação que estava causando uma certa pontinha, gente, que não é diferente, a gente não pode, né, evitar de falar, que é o ciúme, a inveja de algumas situações, né, que devemos estar ali atentos. Aí, mais a seguinte, né, e depois que o Senhor Jesus explica, né, até esse fato que eu falei da Joana, o discípulo ouviu aquelas explicações judiciosas e, conformado com os esclarecimentos recebidos, interrogou: Mestre, como deveremos interpretar a oração? Aí o Senhor Jesus responde: em tudo deve a oração constituir nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Né? Então, gente, é o hábito da oração, né? E termos essa certeza que Deus nos ouve. O Senhor Jesus, como nosso guia e modelo, ele não saía para orar sozinho, né? Jesus subiu ao monte para orar. Então, a conexão com o Pai era constante. Quando o Senhor Jesus diz, eu e o Pai somos um, porque Jesus já é uno com o Pai. E nós estamos o quê? Aprendendo, estamos nos desenvolvendo para estar nessa unidade divina. E é interessante, eu trouxe uma frase que está no livro dos Espíritos, que é muito interessante. Quando está encerrando o livro dos Espíritos, aí é feito a pergunta 1009, né? A questão das penas, que jamais são as penas impostas nunca seriam, portanto, de toda a eternidade. Porque teve aquela ideia, né, dos nossos erros na carne, gerar o quê? Condenação, a ideia do inferno, de tortura. Então, quando é feita essa pergunta ao plano espiritual, aí eles respondem que essas penas nunca serão eternas, porque o Pai o quê? É justo e misericordioso. Ao chegar ao plano espiritual, observando nossos equívocos, nós teremos o quê? A oportunidade de retornar às sucessivas reencarnações, para que a gente aprenda, né, que uma encarnação não é suficiente para nos tornarmos esses espíritos puros, como é o Senhor Jesus, e também para que a gente possa ali corrigir os nossos equívocos. Aí um dos espíritos que vem responder para nós, né, essa questão que realmente as penas nunca serão eternas, é o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo começa assim,
né, a sua fala, gravitar na direção da unidade divina. Este é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio, a injustiça. Então, quando nós observamos as qualidades morais do nosso mestre, que é esse, né, o nosso guia e modelo, então o Senhor Jesus é todo amor e justiça. É o justo por excelência, não é? E também o Senhor Jesus já é portador, conhecedor de todas as ciências. Tanto é que o Senhor Jesus ajudou a elaborar o mundo que nós habitamos, né? E quando, né, o planeta Terra foi ali manuseado pelo Senhor Jesus, está lá no livro A Caminho da Luz, e outros espíritos crísticos, o Senhor Jesus já é o Espírito puro. Já avançou, ele já é uno com o Pai. Eu e o Pai somos um. E nós estamos o quê? Nessas idas e vindas, aprendendo a buscar os valores da alma, corrigir, né, vícios e sentimentos malsão, para estarmos ali, nos moralizando e aderindo, né, adquirindo, desenvolvendo as virtudes. Porque as virtudes, gente, está em nós. Né, são as sementinhas que nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai, mas não trazendo para nós aquela ideia que outrora, na nossa infância espiritual, nós imaginávamos Deus, né, aquele Senhor sentado numa nuvem, com um cadernão, anotando o que a gente fazia de certo e errado, né? Aí o Deus que Moisés nos apresentou, cruel, não é? Vingativo, ciumento, por conta, né, do nosso grau evolutivo. Que nós, no mundo de provas e expiações, como está também o livro dos Espíritos, nós temos a intuição de Deus, mas nós ainda não compreendemos a natureza do Pai. Então, o Senhor Jesus é esse facilitador, porque é o único Espírito que teve com o Pai. Né, que já conhece a natureza íntima do Pai e está inserido em sua energia. E nós estamos trabalhando para tal. Né? Por isso que o Senhor Jesus respondeu a Pedro, olha, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com o Pai. Então, quando o Senhor Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós, não precisamos desencarnar para sentir a energia do nosso Criador, né? Mas para que nós tenhamos, né, dentro de nós essa fé trabalhada, de Deus é conosco, amar a Deus acima de todas as coisas. Nós iremos compreender que tudo que vem para nós, né, é a vontade do Pai se cumprindo como está na oração dominical. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não é isso? Aí chega mais um trechinho que vai falar assim, ó, decorridos alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou, Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. Então, ele colocou ali, né, em exercício, o que o Senhor Jesus tinha orientado. Ore, né, não esqueça, mantenha seu pensamento, sua conexão e sua rogativa ao Pai. Aí o Senhor Jesus, né, perguntou a ele, nessa hora de prece, e o que tem pedidos a Deus? Aí Pedro responde, tem implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Jesus contemplou longamente os discípulos como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção. Pedro,
enquanto orardes pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Olha que orientação maravilhosa, né? Então, acontece, né, algumas situações conosco que, a princípio, a gente não entende. Aí a gente fala, por que comigo? Né? E a gente vai, né, pegar aqui como o Senhor Jesus orienta Pedro. Olha, Pedro, enquanto orardes pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares a bênção de Deus a fim de compreenderes, né, Senhor, né, em minha vida está se repetindo sempre determinado fator. Né, o que eu ainda não compreendi para que, né, venha sempre essa situação. É o desemprego, né? A gente, da última vez que estivemos aqui, comentamos a Célia Xavier, que é aquela companheira que buscou o Chico Xavier, ela era até já amiga, seus pais eram amigos de Chico Xavier, e ela, menina, conviveu com o Chico. Depois que casou, se afastou um pouco, né, da convivência do Chico. Mas após a queda do filhinho dela, da bicicleta, que ele desencarnou, né, que gerou aquele filme As Mães de Chico, ela se aproximou mais do Chico, porque o marido dela, ateu, estava muito sofrido e ela também. Aí Chico orienta ela, uma cena muito legal. Passado o tempo, a Célia, né, com a filha, com seus de 19 para 20 anos, formada em pedagogia, noiva, com mudanças, né, após o casamento para outra região, se não me engano, era São Paulo, ela é acometida da meningite, mas aquela meningite que dá o sangue, né? Como é que é o nome? Aquela mais grave, né? Mas aí ela foi, né, avisada que a filha foi hospitalizada. Aí ela pensou assim, não, né, eu já passei por essa prova, né, de devolver um filho para o criador, para o pai. Eu acho que eu não preciso passar mais por essa prova, não, ela vai ficar boa. Tem certeza que ela vai ficar boa, né? E com o passar de horas, a situação da menina agravou e ela veio a desencarnar. Aí a Célia, né, bem quietinha, ela, na palestra ela diz isso. Eu pensei que eu tivesse passado bem pela prova, mas não. Faltava colocar em prática que a vontade de Deus, né, nós devemos aceitar. Faltou a resignação. Eu ainda estava querendo ali, não é, fazer um tipo de barganha. Então, se a minha filha, no seu planejamento reencarnatório, né, era uma vida curta, não era para ela realizar aquilo que nós estávamos observando, né? O planejamento dela, o casamento, o êxito na profissão. A gente observa no livro Evangelho perda de pessoas amadas, em que o nosso querido Samson, que traz essa comunicação, vem mostrando para nós que são provas delicadas. Mas se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós iremos nos revoltar. Então a Célia entendeu, passou com resignação e ela diz, né, que foi muito bom a convivência com a filha, muito dócil, né, uma ótima filha naquele período, e que ela ainda tinha um filho que precisava dar atenção. Ela ficou muito mexida, né, quando viu o que estava do lado dela, ela não estava ali dando o valor, né, da convivência. Então, ela passou até a se doar mais, e essa experiência dela, ela passa para outras criaturas, para outras mãezinhas que realmente não é fácil, né? No âmbito que estamos ainda, mundo de provas e expiações, é com o tempo que nós vamos aprendendo a aceitar a vontade do Pai. Então, aqui, a gente observa, né, que decorrido esse tempo, aí Pedro fez essa solicitação, Jesus deu essa orientação, e é quando,
né, como está até no Evangelho de Mateus e de Lucas, aproxima-se um apóstolo, né, ele está ouvindo o Senhor Jesus conversando com Pedro, dando essa orientação. Né? Então, Pedro guardou silêncio, demonstrando haver finalmente compreendido como que era para ele, né, orar, fazer a solicitação ao Pai e entender, né, a resposta do alto. Aí um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Né? Então, filho de Alfeu é Tiago menor e Levi, que é Mateus. Quando a gente observa o Evangelho de Lucas, aí está ali que foi Levi que pede ao Senhor Jesus para ensinar a orar, né? Aí dispondo-os então em círculo e como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Então aqui o irmão X, né, nessa solicitação de Levi, ele elevou, né, seu pensamento ao alto, buscando a inspiração do Pai para trazer a oração dominical. Aqui, ó, elevando seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redação da criatura que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus amorosa e justa deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, de trabalho e experiência chegam invariavelmente para o homem, de fonte sagrada da proteção divina, e prosseguiu: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada um precisa desvencilhar-se da penosa algema do passado obscuro, pela exemplificação sublime do amor acentuou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo, com infinita simplicidade: não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha a síntese de todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Né? Então, nós sabemos, né, que a maioria dos homens conhecem essa prece, essa oração dominical, nos mostrando, né, Jesus nos apresentando Deus como Pai, o Pai nosso, o Pai da humanidade. Não era só o seu Pai. E também não confundir, né, que Jesus é esse medianeiro, né, entre nós e o Pai. O apóstolo Paulo, né, diz em suas cartas que nós, né, com a vinda de Jesus, não precisaremos de um outro tutor que não seja um mestre. Por isso que ele mesmo, quando vai encerrando
as suas orientações, que no nosso grau evolutivo, né, ao sair da Terra, né, não ter mais necessidade de reencarnar na Terra, nós já, com as qualidades do homem de bem, estaremos o que? Ligado ao nosso Mestre Jesus. Né? Quando Paulo diz, né, que já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, o Senhor Jesus, com essa energia, né, vai trazendo para nós ali as orientações para que cada vez mais nós nos sintamos ligados ao Pai e não órfãos desse Pai Criador. Não é isso? E o próprio Jesus, como nosso irmão mais velho, quando estava lá para passar, né, pelo sacrifício maior da própria vida, diz: não vos deixarei órfãos. É interessante que há uma outra prece no Novo Testamento, que é a prece sacerdotal. É linda essa prece sacerdotal, em que o Senhor Jesus vai se dirigir ao Criador, né, solicitando que ele, né, já iria passar para essa vida em comum ao Pai. Mas aqueles, né, seus irmãos que ele estava orientando para a divulgação da boa nova, ficaria ainda encarnado. Então, que ele enviasse ajuda para que realmente pudessem ficar sobre esses cuidados maior e não caísse em tentação. Mantivesse, né, essa ligação com o Pai, é muito linda. Então, quando o nosso codificador traz, né, para nós a oração dominical, como falamos no iniciozinho, ele também vai desenvolver parágrafo por parágrafo, versículo por versículo, como o irmão X, né, registrou o Senhor Jesus. Ele narrando os versículos, mas ali acrescentando, né, palavras para a nossa compreensão. Então, quando inicia, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Aí Kardec diz, cremos em vós, Senhor, porque tudo revela vosso poder e vossa bondade. A vossa harmonia do universo nos dá o testemunho de uma sabedoria e de uma prudência e de uma previdência que ultrapassa todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está escrito por todas as obras da criação, desde o raminho de uma erva e o mais pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço. Por todas as partes vemos a prova de uma solicitude paternal. Eis porque é cego aquele que não vos reconhece nas vossas obras, orgulhoso os que não vos glorifica, e ingrato os que não rende ação de graças. Então é profundo quando fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E quando vemos, né, Moisés trazendo o decálogo, né? Então ele vai ali nos solicitar esse amor ao Pai, né, sem imagens e tudo mais. E nós, né, na infância espiritual, a gente foi criando o quê? Vários deuses, não é? Então, com a doutrina espírita, cada vez mais o Senhor Jesus vem nos aproximar, né, de podermos compreender, não no patamar evolutivo que estamos agora, né, que nós temos essa intuição do Pai, mas nós podemos desenvolver, né, o nosso contato, né, através do nosso pensamento e sentimento e sentindo essa energia, né? E quando a gente estuda o próprio livro dos Espíritos, no seu capítulo 1, né? Capítulo 1 fala-se de quê? De Deus, né? O item 1, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí está lá também, nesse capítulo 1, quando fala-se, né, sobre os atributos da divindade. Na pergunta 13, Kardec se dirige aos benfeitores assim, ó. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Aí os benfeitores respondem, do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais tudo abarcar, mas sabei bem
que há coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem limitada e as vossas ideias e as vossas sensações não têm absolutamente como exprimir. A razão vos diz, com efeito, que Deus deve possuir todas as perfeições em grau supremo, pois se possuísse uma a menos, ou então, se ela não estivesse num grau infinito, ele não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve sofrer vicissitude alguma, nem possuir nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, nós falamos que no iniciozinho, né, nós ainda, na infância espiritual, adotamos a ideia de um Deus vingativo e ciumento, né, que pune as criaturas. Nós vamos, né, observar quando no item 2 vem o versículo, que o vosso reino venha. Aí nosso codificador diz, olha, Senhor, deste lei cheia de sabedoria aos homens, leis que lhes dariam a felicidade se eles a obedecessem. Com essas leis fariam reinar entre eles a paz e a justiça, se ajudariam mutuamente em vez de se prejudicarem, como fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitariam os males que se originam dos abusos e dos excessos de todos os gêneros. As misérias terrenas, em sua totalidade, provêm da violação das vossas leis, porque não há uma só infração que não tenha suas consequências fatais. Lei de causa e efeito, como estávamos conversando no início, né? Ali conversando no bazar com a nossa irmã, a questão, gente, dessas queimadas, né? Pessoas que não respeitam a natureza, essa harmonia do universo, né? E vamos observar que é justamente, né, a inferioridade que, se nós estivéssemos já despertos, né, o mal não existiria mais. Então, nós que estamos recebendo essas orientações, vamos orar mais. Vamos acreditar na eficácia da prece, nossos pensamentos voltados para o alto. Senhor, ajude os corações ainda endurecidos, ambiciosos, que respeitem a natureza, porque aqui é dito, né, o forte sustentaria o fraco em vez de esmagá-lo. Então, todo serzinho, né, que precisa de cuidado é nosso irmão menor, como Emmanuel fala, né, dos animaizinhos. São nossos irmãos menores. E muitas vezes, por ambição, estamos invadindo seus habitats, né? Aí, mais a seguir, ainda dentro dessa expressão que vem o vosso reino, está assim, olha, ninguém pode dizer que desconhece vossas leis, portanto, em vossa paternal previdência, desejaste que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de culto nem de nações. Aqueles que as desrespeitam é porque vos despreza, né? Porque aprendemos que a lei de Deus está onde? Na nossa consciência. Então, qualquer desvio dessa lei divina, nós sentimos na alma, né? Nas coisas mais simples. Por quê? Para nos dar, né, para a organização, né, que foi realizado pelo nosso Criador, para que todos nós possamos adquirir, né, esse progresso moral e espiritual, a lei da reencarnação. Então, nós temos ido e vindo várias vezes. Então, não é de agora que nós já ouvimos falar, né, de como é esse proceder, o que vem a ser essa regra moral, né, da boa convivência em várias religiões milenares. Nós já tivemos, não é isso? Então, a lei de Deus escrito na nossa consciência, quando abusamos de uma das leis, né, de Deus, que é a lei de conservação, precisamos nos alimentar para manter o nosso corpo saudável, né? Tem aquele dito popular, saco vazio não para em pé, não é isso? Mas quando abusamos do alimento, não sentimos, né, o efeito da gula?
Então, vamos nos educar em vários sentidos, né, para não descumprir essa lei maior. E essa lei de amor que o Senhor Jesus veio nos ensinar, né, porque o nosso pai, o nosso paizinho, né, não iria trazer coisas para nós, né, para nossas experiências que não tivesse dentro da nossa necessidade. Então, conviver com irmãos que não tem, assim, uma simpatia por nós. Nem Jesus agradou a todo mundo, não é isso? Então, nós vamos o quê? Aprender nessa convivência a desenvolver os bons sentimentos, colocar em prática essa lei de amor e até amar os inimigos, né? Como está lá em um dos ensinos de Jesus. Aí ele diz aqui, olha, o nosso codificador, um dia virá em que, segundo vossa promessa, todas as praticarão, né? Todos obedeceremos às leis divinas. Aí mais a seguir vai encerrando, ó. Dignai-vos, Senhor, a apressar sua vinda, dando aos homens a luz necessária para conduzi-los ao caminho da verdade. Então, aqui, quando o nosso codificador traz, né, dignai-vos, Senhor, apressar a sua vinda, dando aos homens a luz necessária, é que nós possamos, né, fazer esse esforço de estar no nosso Criador, nessa unidade divina, como o Senhor Jesus já está. Eu e o Pai somos um. Né? E como falamos no início, não precisaremos desencarnar para sentir, né, a nossa consciência leve, o nosso dever cumprido. Aí, quando vem o tópico 3, que a vossa vontade seja feita na terra como no céu. E Kardec diz, olha, se a submissão é um dever do filho em relação ao pai, do inferior para com o superior, quanto maior não deve ser o da criatura em relação ao Criador. Fazer vossa vontade, Senhor, é obedecer vossa lei, submeter-se sem lamentações aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá quando compreender que vós sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós ele nada pode. Então, ele fará a vossa vontade na terra, como os eleitos o fazem no céu. Então, aqui, obediência e resignação, nos submeter. Né? Quando vemos Lázaro, no capítulo 9, falar da obediência e resignação, ele diz que o Senhor Jesus era portador dessas duas virtudes. E a gente não observa? Né? No Novo Testamento, em algumas passagens, em que Jesus diz que veio para fazer a vontade do Pai que está no céu. Então, ele já sabia tudo o que aconteceria com ele por conta da nossa natureza humana na época. Né? Então, preferimos o quê? Crucificar Jesus e libertar Barrabás. Mas o Senhor Jesus sabia, né? Aí no tópico 4, dai-nos o pão nosso de cada dia. Aí Kardec diz, dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Vós lhe disseste, tirarás o alimento da terra com o suor do teu rosto. Por essas palavras, fizeste do trabalho uma obrigação para ele, a fim de que exerça sua inteligência na busca de meios para satisfazer suas necessidades e também propiciar-lhes o bem-estar, uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele ficaria estacionado e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores, ou seja, a lei do trabalho é uma das leis divinas. Não é um castigo, quando ele coloca aqui, tirarás o alimento da terra com o suor do teu rosto. Está lá na Gênesis, né? Quando Adão e Eva é expulso do paraíso, né? E quando pega essa palavra, sim, né, na essência, pegando ali com a rigidez que é colocado, aí a gente vai pensar, né, que é um castigo nós tirarmos o nosso alimento com o suor do nosso rosto. É para que sejamos o quê? Aqueles companheiros com dignidade. Né? Não é tão bom quando nós temos ali o nosso trabalho, temos o nosso salário direitinho?
e irmãos que passam pela prova do desemprego, ficam fragilizados, né? Muitos têm vergonha de pedir. A gente observa, né, nas conduções, nos coletivos, aqueles irmãos que têm mesmo já trabalho, tem gosto por trabalho, está desempregado, não tem vergonha nenhuma de entrar na condução, vendendo suas balinhas e tudo mais. Agora tem outros não, que têm inibição. Tem outros que ficam ainda acomodados porque não desenvolveu esse gosto pelo trabalho, que é lei divina, né? Então, aqui, ele vai encerrando, é longo, quando ele fala desse tópico, dai-nos o pão de cada dia. Aí tem um outro trechinho que eu destaquei, olha. Auxiliai os homens de boa vontade, que se entreguem a vós para o necessário, não aquele que se regozija na ociosidade, que tudo queria obter sem trabalho e sem fadiga, nem o que o procura, que procura o supérfluo. É o que o nosso querido Pedro estava solicitando nessa comunhão com o Pai, pedindo o quê? Só recursos materiais. Aí aqui é sinalizado que nós busquemos o capítulo 25 de O Evangelho, que é buscai e achareis. Aí no item 2 tem um trechinho que diz que nós, na nossa infância espiritual, nós buscamos sim o bem-estar material, né, os recursos para só pensando nos prazeres do corpo, mas chega um momento em que nós despertamos e queremos também o alimento espiritual. Vem aquele vazio, está faltando algo, está faltando o quê? Essa conexão com o Pai, né? Aí mais a seguir ele vai encerrando esse tópico quando diz assim para nós, olha, visto que a lei do trabalho é condição para o homem na terra, dai-nos a coragem, a força necessária para cumpri-la. Dai-nos também a prudência, a previdência e a moderação, para que não venhamos a perder os seus frutos, que muitas vezes, né, o trabalho é lei, mas o excesso nos prejudica, né? Elimina a nossa saúde. Então, tudo com ali a ponderação, né? A gente vê lá na lei de trabalho que tem um dos tópicos em que Kardec coloca, né, o repouso, né? O repouso que é necessário para podermos, né, ficar o tempo que foi programado para a nossa existência, né? Aí mais a seguir, já quase encerrando, no 5 tá, perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Aí Kardec diz, olha, cada uma das nossas infrações, as vossas leis, Senhor, é uma ofensa que fazemos a vós, é uma dívida contraída que cedo ou tarde teremos que pagar. Nós rogamos a vossa infinita misericórdia o perdão dessas dívidas, prometendo fazer todos os esforços para não mais contrair outras. Aí nesse tópico, e ele é longo, não dará para que a gente leia tudo, aí eu lembrei, gente, daquela parábola do devedor implacável, que está no Evangelho, no seu capítulo 11, item 3, e no Evangelho de Mateus, é capítulo 18, 23 a 25, em que o Senhor Jesus vai narrar aquela história, né, de um companheiro que devia a ele tanto, ele perdoou, né? E quando esse companheiro saiu ali desse perdão da sua dívida, ele pegou o outro, né, pela goela, que devia uma quantia bem menor do que a que ele devia, e disse que ele ia prender, né, ia tirar seus bens enquanto ele não pagasse. Então, o Senhor teve misericórdia dele e ele não teve misericórdia do seu irmão. Então, é nesse sentido que nós precisamos estar atentos, né? Deixa eu pegar um golinho de água. Precisamos estar atentos para não guardar, gente, ressentimento. E mais a seguir, ele vai falar aqui, ó, dai-nos, meu Deus, força para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio, todo rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com o desejo de vingança em nosso coração. Se for da vossa vontade nos retirar hoje, mesmo daqui da terra, fazei que possamos nos apresentar a vós, livres de qualquer animosidade, exemplificando Cristo, cujas palavras derradeiras foram
perdão para seus algozes. Olha que lindo, né? Aí a gente tem desenvolvido, né, essa prática do perdão no capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. E tem lá duas instruções, dois espíritos, itens 14 e 15, falando do perdão das ofensas, né? O nosso querido Chico fala, né, que a maioria de nós tem muita dificuldade de colocar em prática, né, esse perdão das ofensas, porque nos ofendemos muito, né? Criamos barreira para a reconciliação e nós precisamos desse exercício, né? Aí mais a seguir, ele vai falar: não nos abandoneis em tentação, mas livrai-nos do mal. Aí Kardec diz, ó, dai-nos, Senhor, forças para resistir às sugestões dos maus espíritos que tentam nos afastar do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Nós mesmos, porém, somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra, para expiar nossas faltas e nos aperfeiçoar. A causa primária do mal está em nós, e os maus espíritos apenas se aproveitam das nossas tendências viciosas, nas quais eles nos mantêm para nos tentar. Então, toda a atenção, né, para que possamos nos analisar, observar como andam nossos sentimentos, né, como andam nossos desejos, para não deixarmos as brechinhas, né, e ali sermos induzidos, né, com mais ideias, né, mais orientações. E encerrando aqui, né, nesse trechinho ele diz: o mal é uma necessidade fatal, o mal não é uma necessidade fatal para ninguém. Parece irresistível somente para aqueles a que ele se entrega com satisfação. Então, toda uma atenção e essa orientação para que nos sustente, que nós possamos, né, corrigir nossas fraquezas, para que sejamos inspirados, como um outro parágrafo anterior, que nós possamos desenvolver essa afinidade com o nosso anjo guardião, com os bons espíritos. E encerrando, né, no tópico 7, assim seja, que seja do vosso agrado, Senhor, que nossos desejos se realizem, mas nos curvamos diante da vossa infinita sabedoria sobre todas as coisas que não conseguimos compreender, que seja feita a vossa vontade e não a nossa, porque só queres o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que é útil. Meu Deus, nós vos dirigimos essa prece por nós mesmos, por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, por nossos amigos e nossos inimigos, por todos aqueles que solicitam a nossa assistência, e em particular, aí aqui, né, ele coloca nomes, né, que nós podemos agora mentalizar e direcionar essa rogativa. Suplicamos a vossa misericórdia e a vossa bênção para todos nós. Aí uma notinha de Kardec. Aqui podem ser feitos os agradecimentos a Deus e os pedidos para nós mesmos e para os outros, né? Aí ele vai, daqui para frente, trazer vários exemplos de preces, né? Para que nós possamos desenvolver a ideia. Porque muitas vezes a gente não tem, né, a ideia de buscar, por exemplo, ele vai, na semana que vem, se for dar sequência, né, preces para iniciar as reuniões espíritas, muito bonito, né? Mas vamos agradecer muito ao Senhor Jesus por ter deixado para nós essa oração, o Pai Nosso, né, que vai cada vez mais nos dando essas condições de estarmos nesse exercício, de nos sentir, né, inseridos junto ao coração amoroso do nosso Criador, porque Ele é todo providência, né? No livro A Gênese, no capítulo 2, também fala de Deus. E tem um trechinho que fala, né, da providência divina. Por mais que alguns de nós não acreditemos que Deus é amor, misericórdia, que envia sempre socorro, né? Mesmo que a gente ainda não tenha despertado para essa prática, para estarmos em estado de prece, Ele não nos abandona, porque o Senhor, né, nosso Criador, tem essa visão, né? Ele está em tudo e em todos, tá? Que possamos aproveitar bem
dessas energias vindo do nosso Pai através desses guias e amigos que nos sustentam, tá bom? Graças a Deus.